Você se lembra daquele raio de esperança? Daquele garoto que dominou a eletricidade para deslizar sobre Dakota City? Virgil Hawkins, Super Choque, um herói tão importante que o próprio Batman do futuro o descreveu como um dos mais poderosos da Terra. Ele salvou a Liga da Justiça, confrontou o Coringa e enfrentou o racismo de forma direta, algo que poucas animações ousaram fazer. Mas, se ele é uma lenda com um legado cultural tão vasto, por que a DC não consegue fazer o seu filme em live action? O motivo é mais complicado do que você imagina, e reside em uma batalha por uma propriedade cultural e no legado ousado de seus criadores. Então vamos chocar o sistema e desvendar essa história. E se você curte o Super Choque, então esmague esse like, se inscreva aqui no Pulso Nerd e ative também as notificações. Meu nome é Márcio Roberto e seja bem-vindo. Virgil Hawkins, ou Super Choque, não foi uma criação orgânica da DC Comics, mas sim o produto central de uma editora pioneira chamada Milestone. O personagem que usa seus poderes eletromagnéticos para lutar contra o crime foi criado em 1993 por um time notável, incluindo Dwayne McDuffie, Dennis Coman, entre outros. A Milestone surgiu com uma missão clara: preencher um vazio no mercado americano, sendo uma empresa operada e composta por minorias subrepresentadas nos quadrinhos. McDuffie, que cofundou a editora, teve um papel crucial não apenas na fundação do personagem, mas também atuou como escritor e produtor da aclamada série animada Super Choque. Essa autonomia criativa assegurou que o personagem fosse muito mais que um herói. Ele era um reflexo intencional e politicamente consciente de uma consciência cultural específica. O sucesso da série animada, que gerou 4 temporadas entre 2000 e 2004, demonstrou que havia uma demanda significativa por narrativas mais diversas e profundas, que a recepção inicial dos quadrinhos havia subestimado. A origem dos seus poderes difere drasticamente dos acidentes científicos de laboratórios comuns do gênero. Virgil era um adolescente comum de 15 anos, envolvido em uma guerra de gangues em Paris Island. Ele foi exposto então ao Big Bang, que não era um fenômeno natural, mas sim a detonação de uma bomba de gás experimental criada pelo próprio governo para erradicar a ameaça das gangues. E Virgil foi um dos muitos sobreviventes que desenvolveram incríveis capacidades, sendo ele o único a manifestar poderes eletromagnéticos. A cidade de Dakota, onde a animação se passa, não é apenas um cenário para a luta contra o crime, mas sim uma metáfora complexa. O evento que criou os heróis e vilões, os chamados Bang Babies, foi um crime de Estado. Uma violência desastrosa em uma comunidade marginalizada. O campo de batalha de Virgil são, em grandes partes, as consequências dessa falha sistêmica. Ele luta contra os sintomas da injustiça social, como a violência e o abandono, que foram catalisados pela própria ação governamental. Isso estabelece a narração do Super Choque como uma narrativa que conecta a injustiça ambiental e a desigualdade sistêmica ao gênero de super-heróis, tornando a série muito mais do que apenas fantasia. A série Super Choque se estendeu por 4 temporadas, utilizando o formato de animação para explorar profundamente a vida de Virgil, equilibrando as ações de herói com as pressões da vida de um adolescente. Seus principais antagonistas são reflexos diretos do trauma do Big Bang e das pressões sociais em Dakota. Ebon, o líder da gangue Metabridge, é uma figura sombria que personifica a aceitação nihilista do caos pós-Big Bang. Já Francis Stone era o Burly de Virgil, que após a explosão ganhou poderes de fogo. Ele representa a rivalidade pessoal e a personificação da raiva juvenil. E, além dos vilões, o papel de Richard, o Gear, ele não é apenas o sidekick tecnológico, mas uma âncora moral e o facilitador de diálogos importantes e essencial, a ponto dele mesmo ser absorvido por Brainiac em um dos crossovers de peso com a Liga da Justiça, mostrando o quanto ele era importante para o sucesso das missões. Apesar de Super Choque ter nascido fora do cânon original da DC, a série animada garantiu em sua integração completa ao universo DC, e essa integração começou oficialmente na segunda temporada, com o episódio The Big Leagues, onde Super Choque se une a Batman e Robin.
A série continuou a solidificar o seu status, culminando então em grandes encontros, como um crossover dividido em duas partes na terceira temporada, onde o Super Choque e Gear são chamados para recarregar a Torre da Liga da Justiça, após uma tempestade cósmica, e a DC usou esses crossovers como um selo de ligação irônico. O fato de vilões de elite como o Coringa viajar para Dakota City para recrutar Bang Babies elevou então o perfil da ameaça local a um nível de ameaça global. Essa inclusão estratégica, orquestrada por McDuffie e a equipe da DC, solidificou então Virgil como um personagem de nível A em pé de igualdade com os maiores heróis da DC. A prova incontestável sobre o poder ilimitado de Virgil é visto no episódio Future Shock, temporada 2, episódio 4. Onde ele viaja 40 anos no futuro. Lá é revelado que Virgil se tornou um membro da Liga da Justiça, e segundo o próprio Batman do futuro, ele é um dos heróis mais poderosos da Terra. Sua força é uma combinação de poderes elétricos e sua inteligência, já que Virgil frequentemente aplica conceitos de física e química em seus combates. A série, ao garantir ao público que o futuro de Virgil é brilhante e poderoso, estabelece um contraponto em sua origem traumática, fornecendo uma mensagem vital de esperança para seu público-alvo. Super Choque nunca se esquivou de problemas complexos. McDuffie e sua equipe utilizaram o formato de super-herói para injetar lições cívicas e psicológicas que raramente eram vistos em desenhos infantis, abordando então diretamente o lado mais sombrio da condição humana e da realidade social americana. Um dos episódios mais marcantes e tensos da série aborda a violência de armas com adolescentes. A trama ela gira em volta de um adolescente que, após sofrer bullying, decide então se vingar usando a arma que seu pai guardava em casa. E esse tema é pessoal para Virgil, cuja mãe foi tragicamente morta por uma bala perdida em uma briga de gangues. A série então ela humaniza a experiência ao estruturar o episódio com a narração do próprio Super Choque, enquanto ele passa por uma sessão com um psicólogo escolar, algo obrigatório com todos os alunos após um incidente. Ao transformar o luto pessoal de Virgil em um catalisador moral, a série confere peso e autoridade à mensagem contra o uso de armas, mostrando que a violência não afeta apenas os heróis, mas deixa sequelas psicológicas profundas. Bom, pessoal, e antes de qualquer coisa, isso aqui não é uma opinião minha pessoal, isso é uma opinião dos criadores da animação. Eu tenho o meu ponto de vista quanto a essa questão de armas e não vem ao caso, beleza? Outro episódio fundamental são Of the Fathers, que confronta o racismo de forma não vilanesca. O pai de Richard faz vários comentários racistas e xenofóbicos em relação a Virgil e a cultura hip hop, o que gera um grande conflito familiar e Virgil acaba fugindo de casa. A série ela opta a mostrar que o preconceito nem sempre vem pelo um vilão caricato, mas pode vir de figuras parentais e autoritárias, refletindo o racismo cultural e cotidiano. A resolução do arco exige que os pais de Virgil e Rich unam esforços para salvar o garoto, culminando com o pai de Rich reconhecendo e pedindo desculpas pelos seus comentários. Isso ensina que o preconceito é algo combatível e superável dentro da própria comunidade. No final da série, quando todos os personagens correm risco de perder os seus poderes, após serem expostos a uma cura inadvertida, Ebon e Rodstreak buscam então reverter o processo, expondo-se novamente ao gás mutagênico por um longo período, e essa exposição prolongada leva à fusão dos dois personagens, criando então um híbrido gigantesco de fogo e sombra, que se torna então o inimigo mais poderoso que Virgil enfrentou. E essa fusão é a união física da ameaça causada pelo Big Bang. A fusão ela só é detida quando o navio que eles estavam afunda. O destino inconclusivo dos vilões é um detalhe crucial. Nem todas as ameaças sistêmicas podem ser resolvidas com um nocaute, mas apenas contidas ou neutralizadas, mantendo então a série fiel ao seu tom maduro. Apesar de todo esse legado e validação narrativa, o filme live action de Super Choque continua em um limbo de desenvolvimento. James Gunn, o co-CEO da DC Studios, comentou publicamente sobre a dificuldade de dar continuidade ao projeto. Gunn citou que a ideia está em pausa devido à complexidade dos personagens envolvendo a integração do personagem ao novo universo da DC, pois o Super Choque não é um personagem que é tradicionalmente parte do DC Universe, e essa contradição é gritante. Após 20 anos de integração bem-sucedida com o Batman e a Liga da Justiça nas animações, o obstáculo agora reside na corporatividade criativa. A principal complexidade é a propriedade intelectual da Milestone, onde a empresa ainda detém os direitos do personagem. Apesar
apesar de ter licenciado os direitos do personagem para a DC em 93. E, após a morte de McDuffie, os outros criadores do personagem anunciaram um grande lançamento da Milestone Media. O sucesso da Milestone foi construído sobre a autonomia dos seus criadores. O fato da Milestone ainda controlar o personagem serve como uma barreira legal e corporativa para a DC Studios, que busca controle total sobre o seu universo compartilhado. A demora na construção do seu filme, no entanto, não é um problema de viabilidade narrativa, já que o personagem provou ser de nível A, mas sim um custo legal de respeitar e preservar o legado e a propriedade intelectual de uma editora pioneira. Super Choque é um personagem essencial que usou a faísca da ficção científica e os poderes eletromagnéticos para nos trazer questões de direitos civis, racismo e o trauma da violência. Ele não foi apenas um desenho divertido, mas uma ferramenta de educação cívica que humaniza um personagem negro adolescente de uma maneira bem natural, garantindo que a sua história de luta, inteligência e ascensão fosse validada por ícones da DC. E o seu legado ele persiste graças à ideia dos seus criadores de saber lidar bem com esse tema. E você, o que você achou dessa história? Diz aqui embaixo nos comentários. E me diga também o que você acha. Será que o James Gunn ele consegue trazer o personagem para o universo da DC com a mesma maestria que foi nas animações? E se você curtiu esse vídeo e quer outros vídeos de história de origem, deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado para você que chegou até o final. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative também as notificações. Compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de amigos que você puder e que também viveram a era do Super Choque lá no SBT. Pô, era muito legal. Eu vou dar choque no seu sistema.